Foi preso na madrugada desse domingo o coronel do Exército Bernardo Romão Correia Neto. Ele foi detido no aeroporto de Brasília assim que desembarcou dos Estados Unidos. O coronel é um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga o planejamento de um golpe de Estado no Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. 5 de julho de 2022, Palácio do Planalto. O vídeo de 1 hora e 33 minutos mostra o então presidente Jair Bolsonaro reunido com ministros. Ele avalia que irá perder a eleição e defende uma reação urgente antes da votação. Nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. A Polícia Federal achou a gravação no computador do tenente-coronel Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro deixou delação premiada. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do vídeo. Ninguém quer virar mesa, ninguém quer dar um golpe, ninguém quer botar tropa na rua, fechar isso, fechar aquilo. Mas vamos ver o que está acontecendo. Vamos esperar o quê? Pouco depois, Bolsonaro afirma que seria necessário colocar em prática um plano B. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro acabou. Não quer mais claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B tem que botar em prática agora. O então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, revela que pretendia infiltrar agentes da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, nas campanhas de Bolsonaro e Lula. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da política, em qualquer lugar. Bolsonaro interrompe a fala de Heleno. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. Eu peço que não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então, a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? O chefe do GSI retoma a palavra e reforça a necessidade de ações antes do processo eleitoral. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso, para mim, é muito claro. O então ministro da Justiça, Anderson Torres, alerta os demais participantes sobre as consequências dos atos. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, que todos vão se... Eu não tenho dúvida disso. Em entrevista exclusiva à Record, Bolsonaro disse que nunca existiu tentativa de golpe no governo dele. Nunca existiu uma tentativa de golpe no Brasil durante o meu governo. Eu discutia tudo com todos os meus 23, depois 22 ministros, sobre tudo o que acontecia, exatamente para você se precaver. Quando fizemos a transição, 2 meses, sem problema nenhum, eles tiveram acesso a tudo, tá? Nada foi sonegado para eles e eu fui embora pacificamente. O senhor diz que não teve participação ou interesse num golpe de Estado, mas o senhor também descarta a possibilidade de integrantes do seu governo terem articulado para que isso acontecesse? Eu não acredito nisso. Vontade de fazer as coisas, indignação, sempre acontece. Tá? Agora você pode ver, até nessa reunião de ministros, eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. O ex-presidente também comentou sobre o documento encontrado na sala dele, na sede do PL em Brasília, que, segundo a Polícia Federal, é uma minuta do golpe. Conversei com os advogados e buscamos saber como aqueles papéis estavam lá. E no final da tarde foi descoberto, comprovadamente. Aqueles papéis eram peça de um processo que o advogado havia conseguido, junto ao ministro Alexandre de Moraes,
que é o relator daquele inquérito. Então era peça de processo, nada de novidade ali. Bolsonaro falou ainda sobre o processo dele no Supremo Tribunal Federal. O meu processo não podia estar no Supremo. Isso é a primeira instância, eu não tenho foro privilegiado mais. Onde o Lula foi julgado, no caso do Mensalão? Foi em Curitiba. Porque para mim tem que ser diferente. Está na mão de um núcleo menor de pessoas, e nós sabemos ali que parece que nenhuma outra pessoa ali que o prazer deles é viver numa pior um dia. Agora, me reviram, né, botam a cabeça para baixo e não sai nada ali. Em entrevista a uma rádio mineira, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência de Jair Bolsonaro, mas afirmou que não tem dúvidas sobre a tentativa de golpe. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. As pessoas precisam aprender. Eleição democrática, a gente perde e a gente ganha. As operações dessa semana foram autorizadas pelo STF. Os relatórios da Polícia Federal mostram que os investigados teriam tramado um golpe de Estado e planejado a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, incluindo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Os documentos revelam que ele era seguido e que deveria ser preso na casa dele em São Paulo no dia 18 de dezembro de 2022. A operação da Polícia Federal foi batizada de Tempus Veritatis, Hora da Verdade em latim. Os agentes cumpriram 33 mandados de busca e 4 de prisão contra vários nomes ligados ao ex-presidente, incluindo generais da mais alta patente. Entre os presos estão Felipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores de Bolsonaro, e o major Rafael Martins, das Forças Especiais do Exército. O 4º mandado de prisão era para o coronel Bernardo Romão Correia Neto, que estava nos Estados Unidos e retornou ontem ao Brasil. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, alvo de busca e apreensão, acabou preso em flagrante por posse ilegal de arma. Os policiais também encontraram uma pepita de ouro sem registro, o que é crime. Em nota, o Partido Liberal disse que Valdemar conta com apoio incondicional e confiança irrestrita, e que todas as questões serão devidamente esclarecidas. Sobre a prisão, o partido informou que a arma é registrada e foi esquecida na casa do político, anos atrás, por parente próximo. Neste sábado, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a Valdemar, que já deixou a carceragem. A defesa de Felipe Martins classificou a prisão como ilegal. Os advogados de Marcelo Câmara disseram que medidas cabíveis serão tomadas. E as defesas de Rafael Martins de Oliveira e Bernardo Romão Correia Neto não foram localizadas. Tentamos contato também com Vitor Felizmino Carneiro, então diretor adjunto da ABIN, e não tivemos retorno.